Todos nós nascemos de um determinado pai e de uma determinada mãe. Todos nós nascemos de um espermatozoide e de um óvulo, não é mesmo? Posteriormente, nós somos criados por uma determinada família, que pode ou não ser a mesma família de origem, né? Pode ou não ter sido o nosso pai e a nossa mãe biológicos. Então, nós nascemos numa determinada família, nós crescemos numa determinada família, nós crescemos num determinado local, em uma determinada cidade, em um determinado país. E desde o momento que nós estamos lá dentro da barriga da nossa mãe, ainda como fetos, nós já estamos absorvendo tudo aquilo que se passa ao nosso redor, tudo aquilo que ocorre no meio interno ali, né, dentro do organismo materno e externo também. E nós vamos tendo já as nossas primeiras percepções com relação ao mundo, com base naquilo que nós sentimos, com base naquilo que nós ouvimos, com base naquilo que posteriormente, após o nascimento, nós vemos. E todo este modo de ver, de perceber, de sentir, ele acaba sendo próprio de cada pessoa, ou seja, o ambiente externo, ele é um ambiente determinado, mas o modo que eu vejo aquele ambiente, ele é próprio. Por isso, às vezes, diante de uma determinada situação, por exemplo, duas pessoas têm reações distintas. Digamos assim, você está diante de uma pessoa que ela está tendo, digamos assim, um momento de fúria. A pessoa está muito nervosa. E diante daquele nervosismo, existem pessoas que ficam igualmente nervosas. Existem pessoas que não são afetadas por aquele comportamento. Existem pessoas que ficarão com medo. Outras ficarão com raiva. Então perceba como a nossa reação diante daquilo que está acontecendo, ela é própria. E essa reação, ela tem uma ligação com este modo, com esta lente que nós aprendemos, né? Lá na nossa infância, este modo de ver o mundo, essa lente que nós criamos, por assim dizer, né? Para interpretar o mundo desde a nossa infância. E quando eu falo, então, em se absorver, em se perceber o mundo de um determinado modo, e eu falo que nós fazemos isso desde o momento que nós estamos lá dentro, né, do útero materno, eu tenho aqui uma informação adicional para trazer. Na verdade, a mulher, ainda quando ela é um feto, ela está ali por volta do seu 4º mês, né, de vida dentro da barriga materna, ela já carrega todos os óvulos que posteriormente ela vai liberando ao longo da vida, né? Ao longo do período, né, do ciclo menstrual. Então, a mulher, ela já nasce com todos os óvulos. Isso significa que quando a nossa mãe estava lá dentro da barriga da nossa avó, lá pelo 4º mês de desenvolvimento, o óvulo que posteriormente nos deu a vida já estava lá armazenado. Então, percebam como nós já estávamos, na verdade, sofrendo, né, uma determinada influência lá naquele momento, né? Quando nossa mãe estava dentro da barriga da nossa avó. Então, ali nós já temos uma determinada carga que nós carregamos. Obviamente, não tão forte, né? Como quando nós fomos de fato geradas, mas só para trazer assim, né, essa clareza de que na verdade isso acaba surgindo muito antes, né? Então, indiretamente, nós já estávamos absorvendo determinadas questões. Muito bem. Então, posteriormente, nós passamos por toda essa questão, principalmente nos primeiros 7 anos de vida, a gente chama de primeiro setênio. Por que principalmente nessa fase? Porque quando nós nascemos, né,
Nós estamos sendo introduzidos a esse mundo. Nós não temos uma experiência neste mundo. Então, nós vamos criando as nossas próprias interpretações de mundo a partir destas nossas experiências, a partir da guiança dos nossos pais, né, e das pessoas que nos cercam. Então, olha só a importância destes primeiros, né, anos de vida que depois, né, nós vamos carregar, querendo ou não, para toda a nossa vida. Ou seja, lá na nossa adolescência, lá na nossa fase adulta, caso nós não pararmos para refletir, né, ou para identificar que muitos dos nossos medos, muitos dos nossos receios, eles foram criados, desenvolvidos lá na nossa infância, a nossa tendência é carregá-los ou perpetuar, continuar, né, perpetuando esses medos, que na verdade são resultado de acontecimentos lá da nossa infância. Às vezes foi um fato de fato marcante, né? Às vezes não. Às vezes foi um acontecimento, por exemplo, um não, que o nosso pai ou a nossa mãe disse. Para nós aquilo foi armazenado, foi guardado de um determinado modo. E posteriormente, de acordo com o modo que isso foi armazenado, com a intensidade, né, que isso foi armazenado, nós tendemos a perpetuar, a permanecer com aquela lente, né, que nós criamos, que nós colocamos lá na nossa infância. Quando eu me refiro à lente, na verdade, vamos pensar nessa lente ou lentes, né, como sendo um conjunto de crenças que nós absorvemos, que nós criamos lá atrás. E nós tendemos a perpetuar essa crença ao longo da nossa vida. Nós tendemos a ver o mundo com base nessa crença ao longo da nossa vida. Até o momento, como eu falei anteriormente, nós nos damos conta de que se trata de um condicionamento, que se trata de uma crença e que nós podemos fazer algo diferente. Como isso foi desenvolvido lá na infância e muitas vezes nós sequer lembramos do que nós passamos lá atrás, isso acaba sendo carregado como sendo verdades absolutas por nós. Então a gente acaba vendo o mundo, enxergando o mundo através destas lentes que foram colocadas ou que nós mesmos colocamos em nós lá na nossa infância. Muitas vezes, por exemplo, nós queríamos nos expressar e o nosso pai, a nossa mãe, enfim, ou qualquer outra pessoa, né, acabou nos impedindo de nos expressar como nós gostaríamos. E isso, né, digamos assim, provavelmente aconteceu repetidas vezes, né? Então, nós íamos nos expressar e diante daquela nossa expressão, algo acontecia ou alguém, né, fazia algo para que nós não nos expressássemos, né, ou impedia que nós nos expressássemos como nós gostaríamos. E a gente, então, acabou carregando dentro de nós essa questão de que, ok, eu não posso me expressar deste modo, porque quando eu me expresso deste modo, eu tenho uma determinada consequência, né? E essa consequência é uma consequência muito forte, porque pensa, nós somos crianças, nós somos pequenos e nós dependemos do nosso pai e da nossa mãe para nós sobrevivermos. Então, essas crenças que estão armazenadas dentro de nós, elas são crenças de sobrevivência. Ou seja, para eu conseguir sobreviver neste mundo, eu preciso agir deste modo. Olha que forte que isso é. Então, nós entendemos que, ok, então se eu ajo desse modo, eu tenho essa consequência negativa, certo? Então, ok, eu não posso agir desse modo, eu tenho que agir de um modo diferente. E quando eu ajo de um modo diferente, eu vejo que aquilo não gera nenhum problema, né? Que aquele modo de agir é um modo de agir que, para os nossos pais, digamos assim, eles acabam não tendo nenhuma reação. Talvez seja um modo esperado, os nossos pais esperam de nós que nós ajamos daquele modo, certo? Então, a gente acaba criando essa crença.
né? Nós criamos a crença de que nós precisamos agir de um determinado modo para sermos aceitos, para sobrevivermos neste mundo. E a gente acaba carregando este modo pela fase da infância, pela adolescência, pela vida adulta, até que nós nos damos conta de que é uma crença e de que nós podemos sim fazer diferente.